Na semana passada, o periódico americano Wall Street Journal publicou um artigo devastador. No título, o STF e Alexandre de Moraes estão promovendo um golpe de Estado contra a democracia brasileira. A jornalista Mary Anastasia O'Grady é cirúrgica. Documenta censura a opositores, prisões arbitrárias e inquéritos sem controle institucional e compara o Brasil a regimes autoritários. A conclusão é brutal. Líderes do século XXI não precisam de tanques, copiam chaves. Conquistam instituições democráticas enquanto são populares, depois prendem adversários ou os empurram para o exílio. O roteiro brasileiro começou em 2019 com um inquérito das fake news. De lá para cá, monitoramento de candidatos e cidadãos nas eleições de 2022, censura de plataformas americanas sob ameaça de restrições no Brasil, 1.500 presos pelo 8 de janeiro. O artigo cita ainda as sanções do Tesouro Americano contra Moraes pela Lei Magnitsky e conclui que isso chamou a atenção dos demais ministros, que sabem que novas medidas podem vir se o Brasil não restaurar o Estado de Direito. Coincidentemente, depois desse artigo, Donald Trump decidiu prorrogar por mais um ano o estado de emergência nacional contra o Brasil. Ao justificar a renovação, Trump voltou a criticar decisões do STF e de Alexandre de Moraes, especificamente afirmando que determinadas medidas adotadas pela Suprema Corte representam riscos aos interesses dos Estados Unidos. O documento também faz referência à perseguição que o ex-presidente Jair Bolsonaro vem sofrendo. Como a gente sabe, Trump está minando a influência do Foro de São Paulo na América Latina. Atacou a Venezuela, prendeu Maduro e agora já planeja ações contra Cuba. Ainda assim, antes de partir para o confronto direto, Trump preferiu adotar outra estratégia com o governo brasileiro. Elevou a pressão com tarifas e sanções, tensionou o ambiente e então colocou algumas exigências sobre a mesa, oferecendo em troca um recuo calculado e aparentemente amistoso, o que incluiu a retirada da Lei Magnitsky contra Moraes. No entanto, Lula não cumpriu nenhuma das exigências, rasgou o acordo com a Casa Branca e agora colhe as consequências. É por isso que foi prorrogado por mais um ano o estado de emergência nacional contra o Brasil. É por isso que levamos 25% de tarifa. É por isso que Trump classificou o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas à revelia do governo brasileiro. É por isso que o Washington agora mira diretamente no nosso processo eleitoral. Já Alexandre de Moraes, que faz parte do tribunal que chancelou o governo que colocou o Brasil no eixo do mal, censurou nas redes sociais cidadãos americanos e brasileiros residentes nos Estados Unidos, bloqueou plataformas americanas de redes sociais no Brasil, inventou um grupo econômico inexistente entre o X e a Starlink, duas empresas americanas, para bloquear 30 milhões de uma das empresas e assim forçar Elon Musk a obedecer suas ordens ilegais. E esse mesmo Alexandre de Moraes, que ajudou a tirar um criminoso anti-americano da cadeia para colocá-lo na presidência, cassou os direitos políticos de Jair Bolsonaro, que sempre foi o verdadeiro aliado de Trump. Por outro lado, aqui no Brasil, Alexandre de Moraes já não encontra o mesmo respaldo de 2022. A imprensa tradicional o deixou nu em praça pública, expondo as relações dele e do escritório de sua esposa com Daniel Vorcaro e o Banco Master. Enquanto em 2022 a imprensa aplaudia com entusiasmo cada arbitrariedade de Moraes contra Jair Bolsonaro, agora as críticas predominaram. A medida que Moraes tomou contra o ex-presidente e contra a campanha de Flávio não foi benquista por nenhum veículo de imprensa. O parâmetro mais relevante no caso como Bolsonaro é como a justiça tem se comportado ou se comportou com relação a ex-presidentes presos, os quais já temos outros dois exemplos, o Lula e o Collor. Me parece que o tratamento do Bolsonaro está, sim, bem mais duro. Capítulo do que eu julgo ser, não, aliás, não só eu julgo ser uma perseguição política ao ex-presidente da República. Veja, quem me acompanha sabe que eu estou muito longe de ser um bolsonarista.
Mas, como jornalista que preza pelo Estado de Direito, eu não posso deixar de comentar esse absurdo. Quer dizer, aquele vídeo de inteligência artificial exibido na convenção do PL, que consagrou, que ungiu o Flávio Bolsonaro, candidato presidencial, esse vídeo de IA, não, ao contrário do que afirma o ministro Alexandre de Moraes, não pode ser considerado uma deepfake, porque é um vídeo que não engana ninguém. Foi dito, né, aos participantes da convenção de que se tratava de um vídeo de inteligência artificial, e muito menos não é ofensivo, não tem nada de ofensivo naquele vídeo. Quer dizer, você exigir que o Jair Bolsonaro diga se ele autorizou ou não o tal do vídeo, porque isso seria infringir a ordem do Alexandre de Moraes de manifestação política direta ou indireta. O absurdo já é a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, você não pode impedir um preso de escrever uma carta, dessa carta ser exibida eventualmente, ou de um vídeo de inteligência artificial ser produzido. Como eu já disse várias vezes aqui, desde 2019, Alexandre de Moraes governa o país com mão de ferro, não como juiz, mas como poder absoluto. Na prática, dissolveu a separação entre os poderes, esvaziou a Constituição e passou a agir como se fosse a própria lei, a única em vigor. Moraes peitou o homem mais rico do mundo, Elon Musk, e é preciso reconhecer, saiu vencedor. Enfrentou o homem mais poderoso do planeta, Donald Trump, foi incluído na temida Lei Magnitsky e ainda assim não recuou 1 milímetro. Manteve intacta sua escalada autoritária, desafiando tudo e todos. Até que, por interesses próprios, Trump fez algo inédito, revogou uma sanção que até então era considerada irrevogável. O recado foi cristalino: Moraes tornou-se grande demais, poderoso demais. E é justamente aí que o jogo pode ter virado para ele. O sistema que até então sustentava Moraes pode ter passado a enxergá-lo não mais como uma ferramenta útil, mas como uma ameaça fora de controle. Não por acaso, a imprensa tradicional não está mais chancelando seus desmandos. Ou seja, o cenário de 2026 é radicalmente diferente de 2022. Moraes e o missão dada, missão cumprida, Benedito Gonçalves estão fora do TSE. Quem preside agora é Cássio Nunes Marques, com André Mendonça como vice. Não haverá mais um governo Biden interferindo no processo eleitoral brasileiro via USAID. O governo Trump quer eleições limpas e transparentes, e não é retórica. Eleições limpas foi uma das exigências de Trump para retirar Moraes da Lei Magnitsky. Ou seja, Alexandre de Moraes sabe exatamente o que está em jogo. Um Bolsonaro no Planalto, respaldado pelo mesmo governo americano que o sancionou por violação de direitos humanos, é sua sentença. O fim do regime que ele construiu. Um destino perigosamente parecido com o de Nicolás Maduro. Sendo assim, ele fará de tudo para boicotar o 01, exatamente como fez com o seu pai. A diferença é que em 2022 ele tinha ao seu lado a mídia e o governo Biden. Desta vez, ele tem apenas o pinguço. Se o Lula vencer, o que vem a seguir não é mais governo, é hegemonia total e irreversível. Moraes recrudesce o regime sem qualquer freio. O pinguço indica mais 3 ministros ao STF, enterrando de vez qualquer sombra de independência da corte. E vai bater recordes de distribuição de emendas para emplacar José Dirceu na presidência da Câmara. Controle do Executivo, controle do Judiciário, controle do Legislativo. Caixão e vela preta para o Brasil. Por isso a verdade é uma só: Flávio Bolsonaro é o único candidato com chances reais de derrotar o Lula. Já estamos nos 45 do segundo tempo, não existe terceira via, não tem Zema, não tem Caiado. Todos têm o dever moral de se juntar em torno de Flávio. Do contrário, pode chamar de independência, coerência ou estratégia. Mas quem não fechar com o filho do capitão estará apenas servindo de escada para garantir mais 4 anos do lado.